Existem informações que às vezes ficam rodando na nossa cabeça e só fazem sentido depois de um tempo, né? Eu quero conversar um pouquinho com você hoje sobre muitos ensinamentos que eu tive através da simplicidade e sabedoria da minha amada mamãe. Mamãe, para quem me acompanha, já sabe, tem um tempo que o Alzheimer tirou quase todos os sentidos dela. Hoje ela vive acamada, não fala, não come, não anda, só pela sonda, a alimentação dela. Mas a mamãe, eu tenho a crença que ela veio nesse mundo para ser mãe. Teve muitos filhos, 10 filhos. E uma coisa que mamãe falava e que hoje eu reflito sobre, parece que eu tenho uma consciência maior de quanta sabedoria tinha nos seus comentários, na sua fala, e ela falava com muita simplicidade. Ela falava assim: os jovens de hoje não têm sofrimento para sofrer. Se você for lá das Minas Gerais, você vai entender o que isso quer dizer. Com esse comentário, mamãe queria dizer que os jovens estão muito impacientes, estão muito intolerantes com os desafios da vida, com o sofrimento. Só que a vida nos oferece oportunidades para a gente crescer e o sofrimento pode ser uma forma também da gente amadurecer e crescer. E como eu trabalho já tem um tempo dando palestra e treinamento para pais, eu pensei de falar sobre isso porque de repente você é pai ou mãe, está me ouvindo, ou no mínimo você é filho ou filha. Às vezes nós temos um amor tão grande que nós podemos estragar nossos filhos. Quando a minha mãe fala, os jovens de hoje não têm sofrimento para sofrer, ela está dizendo que eles não aprenderam a lidar com frustração. E está muito comum mesmo, né? Os jovens sem maturidade emocional. Mas acontece que esse aprendizado, ele tem que vir lá da infância. Senão, o jovem não vai aprender. Às vezes esse mesmo jovem que a gente chama de imaturo, que não tem uma postura de autoconfiança para lidar com a vida, que não tem maturidade emocional, é o mesmo jovem que foi muito protegido e que muitas vezes não assumiu responsabilidade sobre o que ele poderia assumir. Às vezes, com a melhor das intenções, nós protegemos muito nossos filhos, amortecemos muito a queda deles e depois queremos que eles tenham atitudes que eles não aprenderam. Um exemplo muito simples disso é quando, por exemplo, o pai chega em casa ou a mãe e o filhinho de 3 anos está chorando porque o brinquedo quebrou. Imagine-se nessa situação. O que o pai e a mãe faz? Não fica assim não, filho, mamãe vai comprar outro brinquedo, papai vai comprar outro. E tira da criança a oportunidade dela experimentar a tristeza, dela experimentar a frustração. Acontece que a vida vai trazer momentos frustrantes e ela não aprendeu quando poderia aprender. Um dia desse, no curso de PNL, um aluno comentou sobre isso, que ele chegou em casa à noite, o brinquedo do filho tinha quebrado, ele pegou o filho e saiu, já tarde da noite, procurando um supermercado, um lugar para comprar outro brinquedo parecido com aquele. Só que esse filho vai crescer, um dia ele vai perder a avó, o avô, e não vai ter como colocar outro no lugar. Um dia esse filho vai perder a namorada, o namorado, e ele vai ter que aguentar essa dor, lidar com isso. Talvez ele perca um concurso, só que ele não aprendeu a lidar com frustração. Então, como seria se a gente começasse a refletir sobre isso?
Costumo brincar com meus alunos, o amor demais mata a planta, água demais mata a planta e amor demais pode tirar toda a autonomia da criança, toda a liberdade de escolha. Quantas vezes a gente pergunta para a criança o que você quer? E ela, vou perguntar à mamãe, vou perguntar ao papai. Dependendo da idade, ela já tem que ter uma noção, não é verdade? E às vezes ela cresce e continua com a mesma fala, com a mesma atitude. Como seria se a partir de agora a gente refletisse mais e começasse a alfabetizar as crianças emocionalmente? Se você chega em casa e a criança está chorando, não tenha pressa de fazê-la calar. Eu me lembro na minha infância que quando a gente abria a boca chorando, eu que tenho muitos irmãos, era muito comum a gente ouvir, abriu o bueiro. Então o bonitinho era não chorar, era não reclamar. Hoje acontece um pouco diferente. A criança chora e a mãe, não filho, vamos lá, vamos resolver. Eu já vi mãe pegar a criança, ir na escola, brigar porque a criança saiu frustrada por alguma situação. Então, quanto estamos preparando esse filho para a vida? Porque se ele não aprender em casa, ele vai ter que se virar, porque a vida vai cobrar isso dele. Então, é uma reflexão que eu acho importante a gente fazer. Nós não tiramos uma habilitação para ser pai e mãe. Já pensou sobre isso? Até para trocar uma lâmpada, a gente precisa de, no mínimo, algum conhecimento. E de repente, Deus nos dá um filho, uma filha, esse tesouro, essa riqueza tão maravilhosa. E a gente vai modelar esse filho para o mundo. Na primeira infância, o filho só recebe. As informações, as programações são colocadas. Chega uma idade que ele vai reagir, agir, ter uma postura diante da vida a partir daquilo que ele recebeu. Só que enquanto ganhamos a criança, nós também estamos batalhando o emprego, estamos às vezes com dificuldade relacional no casamento ou às vezes no trabalho. E a criança vai absorvendo tudo isso. Realmente não é fácil, não é verdade? Por outro lado, não tem presente maior do que a gente ver nossos filhos fazendo boas escolhas, ver nossos filhos beneficiando a humanidade com a postura de vida deles, só que dá trabalho. Uma vez eu ouvi uma metáfora e ela fez muito sentido para mim. E me deu vontade de compartilhar com você que é pai e que é mãe. Quando chega em casa um pai que era escultor, uma casa simples, no interior, e o pai chega numa caminhonete com uma pedra enorme de granito, e todas as pessoas ajudando a colocar essa pedra ali no quintal daquela casa simples. E o pai, com muito carinho, começa a limpar aquela pedra, enquanto o filho de 4 anos olha para aquilo e fica, papai, que pedra feia, que pedra horrorosa, que pedra suja. E papai fala com o filho, não filho, tem um anjo aqui dentro. E o filho não entende nada. E o pai, depois de limpar a pedra, olhar para ela com aquela visão que só um escultor tem, ele pega um cinzel e começa a trabalhar duro naquela pedra. E o filho, sempre ali por perto, vendo cair aquelas lascas de pedra, olha para o pai e fala, papai, o que você está fazendo? Que bagunça é essa, papai? E o pai carinhosamente fala, filho, tem um anjo aqui dentro, o papai vai encontrar o anjo. E depois de muito tempo trabalhando, aquela criança ali, o pai fala, vai brincar no quintal, filho, porque quando eu encontrar o anjo eu te chamo.
e depois de muito trabalho, né, e com todo cuidado, com o cinzel em cada cinzelada, em cada martelada, até que depois de um bom tempo, o pai chama o filho: vem, Juninho, vem ver. E quando o filho chega, ele leva um susto. Quando ele vê um anjo quase, né, perfeito ali, quase pronto, mas já dava para saber que era um anjo. E o filho vira para o pai e fala: papai, como é que você sabia que ele estava aí dentro? E o papai carinhosamente falou: filho, o papai sabe. Eu estou contando essa história, eu ouvi essa história uma vez e ela chamou minha atenção. Só para a gente lembrar que construir um ser humano dá muito trabalho. É preciso ter cuidado em cada marteladinha, é preciso estar atento, é preciso corrigir da forma correta. Mas também, quando a gente vê o anjo, não tem coisa melhor, não tem satisfação maior, não é verdade? O quanto você que é pai e mãe tem a crença que tem um ser humano aí dentro, perfeito, maravilhoso, e que Deus nos concedeu essa bênção de modelar esse filho para a vida. Dá muito trabalho, né? Mas quando alguém chega e fala: nossa, o seu filho é uma bênção. E quando fala isso, não significa só que tira nota boa, porque de verdade isso é importante, mas tem outras coisas que também importam. Ele é gentil, ele é amigo, ele se posiciona. Então, você que é pai e mãe, confie na sua competência e se capacite para ter diálogo, para saber conversar, para estar atento aos detalhes. Não deforme o anjo que está aí, com seu jeito de falar, de agir. Então, se Deus nos deu o privilégio de ser pai e mãe, vamos dar conta disso. Existe uma ferramenta chamada PNL, Programação Neurolinguística. Eu já trabalho com isso há 28 anos. Me ajudou muito na criação dos meus 3 filhos, mas me ajuda mais ainda agora com a minha netinha. Por quê? Porque eu já tenho muito mais ferramentas. E não desista. Não pense assim que o problema está no anjo. Muitas vezes está na forma que nós estamos dando a cinzelada lá, nem sei se existe essa palavra, mas está no nosso jeito de olhar. Confie, acredite. É possível a gente encontrar esse anjo que está aí. Todos somos uma essência divina, mas dependendo da forma que estamos tratando o nosso filho, nós podemos estar machucando para a vida toda. Dê atenção de qualidade, esteja presente, a infância passa, né? Procure dar realmente ao filho, dar limites. Quando for conversar, dê raízes para o argumento, deixe ele entender por que é daquele jeito, porque os filhos são inteligentes demais. Cuidado para você não se posicionar de uma forma arrogante, mas seja firme quando precisar de ser. A PNL, a Programação Neurolinguística, ela nos dá o manual de funcionamento do ser humano. E é incrível, porque nosso filho não veio com manual de instrução, não é verdade? Mas é maravilhoso quando a gente entende que nós podemos ampliar a nossa percepção sobre a natureza do nosso filho e ser muito mais assertivo. E se você tem mais de um, não compare nunca, porque cada um é único, assim como os dedos das mãos não são iguais. Com a programação neurolinguística, com a PNL, você vai poder programar o seu filho de uma forma que ele vai fluir melhor na vida adulta, fazer melhores escolhas. E eu vou fazer uma palestra online ao vivo essa semana para você que é pai, mãe, educador.
e vou estar entregando muitas ferramentas. Caso você queira participar, vai lá para o meu Instagram, é luisalopes.pnl, e manda um recadinho para mim, que eu vou mandar o link para você estar conosco. É isso. Muitas vezes a gente não tem clareza, né? Qual que é o impacto que o nosso comportamento tem na vida do outro. Eu tenho a felicidade de ter tido muitos registros positivos da minha mamãe, do meu papai querido. E mesmo hoje, ela estando nessa condição de não poder, não interagir mais, não falar, o eco da voz da mamãe continua aqui. Então, se os meninos de hoje não têm sofrimento para sofrer, é porque nós estamos tirando dele a oportunidade de lidar com a dor, e a dor faz parte da vida. Uma outra coisa que mamãe falava muito é: certas coisas é melhor não saber. Muitas vezes nós estamos dando muita raiz para o problema. Quando se trata do nosso filho, nós temos que estar atentos mesmo a várias situações, mas muito cuidado com os rótulos que você está colocando. Eu creio que se mamãe tivesse feito um diagnóstico nos 10 filhos dela, todos teriam problema. Falta de atenção, hiperativismo, todos. Mas quando mamãe fala certas coisas é melhor não aprofundar, é para a gente não criar muita insegurança, é para acessar a nossa fé, a nossa autoconfiança, é acreditar, né, que tem um Deus dentro de nós que pode nos ajudar a conduzir a vida dos nossos filhos e a nossa própria vida. Agora, muitas vezes, as ferramentas estão disponíveis aí e nós não podemos deixar passar, porque cada minuto que a gente escolhe não se equipar com as ferramentas, pode ser que eu esteja dando uma martelada, uma cinzelada errada, e pode ser que eu esteja estragando esse anjo. Me deixa saber se faz sentido para você essa conversa. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso. Deixa aí também sugestões de temas, porque toda semana eu tô aqui com você para te entregar um novo conteúdo. Compartilhe esse conteúdo, ajuda mais pessoas a saberem, né, que existem ferramentas simples e práticas. Eu te espero no workshop essa semana. Beijo carinhoso e até o próximo vídeo.